Inicialmente, agradeço a gentileza da senadora Ana Rita, que me concedeu a possibilidade de falar no seu lugar agora e irá ocupar, logo mais em seguida, a minha posição na ordem de inscrição. Senador Pedro Simão, a minha intenção hoje é conversar aqui da tribuna com o nosso PMDB, com o meu, com o seu, com o velho MDB de guerra. E conversar também de uma maneira franca com o presidente do nosso partido, o vice-presidente da República, Michel Temer. Senador Simão, a lenda bíblica de Esaú e Jacó é uma destas histórias exemplares sobre o comportamento humano. A renúncia de Esaú à primogenitura a troco de um prato de lentilhas mostra seu descompromisso e irresponsabilidade com os deveres e privilégios de sua condição. As artimanhas de Rebeca e Jacó apenas têm êxito pela disposição de Esaú de desistir do que era legitimamente seu. A fome e a impulsividade são tão somente catalisadores desta propensão. A lenda sempre me ocorre quando penso nas inclinações, nos pendores de meu partido, o PMDB. A facilidade com que o partido, há muito tempo, vem renunciando à primogenitura na política brasileira é espantosa e é também paradigmática. A liberdade de organização partidária que seguiu a anistia não diminuiu o peso do PMDB na política brasileira. No entanto, sempre houve um descompasso entre a importância do PMDB e o protagonismo do partido. A frequência com que o nosso PMDB abdica de candidaturas presidenciais, por exemplo, é constrangedora assinatura dessa resignação. A pretexto de garantir a governabilidade, desculpa andrajosa do adesismo, sem outra causa que as facilidades do poder, o PMDB acaba sendo parceiro dos fracassos e fiascos alheios. Participa passivamente do governo. Não contribui na formulação da política. Não é ouvido nem respeitado como interlocutor. E quando o governo naufraga, vamos juntos de roldão. Assim foi nas 3 vezes que o governo Fernando Henrique quebrou o Brasil. Assim é hoje, quando a aprovação do governo Dilma, de quem somos o principal fiador, porque o maior partido do país, dissolve-se, volatiliza-se, mas nada parece despertar os nossos brios, cutucar a nossa autoestima. O fato de sermos o partido que mais nomeia no governo federal compensa a insignificância a que somos repelidos e os maltratos com que volta e meia nos vergastam? É a pergunta que fica no ar. Hoje estamos triplamente na linha de tiro. A nossa visibilidade, a partir do ponto de vista das ruas, é enorme, inescapável. Fazemos parte do governo federal e dirigimos as 2 casas do Congresso Nacional. Com que objetivo? Eu não diria nem com que proveito. Com que objetivo? Com que ganhos políticos e ideológicos para a nação? Com que benefícios reais, verdadeiros para os brasileiros? Com que utilidade para a nação brasileira ocupamos a presidência do Senado e a presidência da Câmara? Seria o nosso guisado de lentilhas as milhares de nomeações que nos cabem?
É uma pergunta que eu deixo ao partido. Por 2 vezes, nas últimas semanas, falei sobre ameaças que sitiam o país. A inércia, a passividade e a indiferença do PMDB em relação à crise econômica também são uma ameaça ao país. Nós somos uma ameaça. Nós representamos um risco, porque, embora fortes, com uma boa fatia dos ministérios, com o comando do Senado e da Câmara dos Deputados, somos omissos diante da gravidade da conjuntura e do vendaval, senadora Ana Amélia, que se avizinha. Que resposta o nosso PMDB dá à inconsequência de uma política econômica que vive da nota só das desonerações? Será que o PMDB não atentou ainda para o esgotamento do modelo de ancorar a economia e garantir o nível de emprego na capacidade de consumo das antigas e novas classes médias? E que a reiteração da fórmula é uma irresponsabilidade. Não nos demos ainda conta disso? Como é que o PMDB pode continuar desprezando o fato de que as desonerações, à medida que privilegiam o lucro das empresas estrangeiras, favorece o aumento da remessa de lucros para o exterior? Senador Simão, diminuímos o IPI da indústria automobilística. E a indústria automobilística multiplicou por 7 os seus investimentos. No Brasil? Não. Fora do país. Ou seja, nós temos cargo, mas não temos protagonismo. Que resposta dá o nosso PMDB, senador Simão? A redução contínua, sistemática dos investimentos públicos, o que traz como consequência inevitável o decréscimo também do investimento privado. No capitalismo, é o investimento público que puxa o privado, e não o contrário. Mas o PMDB parece ignorar esta lição primária da economia. Pior, senador Simão, o PMDB igualmente acaba acreditando que as parcerias público-privadas, as pouco cheirosas PPPs, seriam a saída para suprir a diminuição dos investimentos públicos e o recuo dos investimentos privados. E nem mesmo os fracassos recentes de se retomar as PPPs foram suficientes para despertar o PMDB da abulia que o comete. Que resposta o PMDB dá à valorização do câmbio e ao aumento dos juros? Será que o PMDB ainda não entendeu que o câmbio valorizado e juros altos impelem o Brasil para a desindustrialização, ao desequilíbrio do balanço de pagamentos, à sangria da remessa de lucros e intensifica o risco da diminuição da oferta de empregos? Como é que podemos ser tão obtusos, tão tapados diante das consequências sinistras do real valorizado e dos juros altos? Que resposta o PMDB dá ao risco de uma crise cambial? Fiador do governo, não entendeu as lições que qualquer primeiro-anista de economia sabe de cor e salteado. O nosso PMDB, senadora Ana Amélia, já tem idade e experiências suficientes para compreender que mesmo um nível elevado de reservas não resiste à mistura tóxica de déficit comercial, déficit em conta corrente, remessa de lucros, redução dos investimentos externos, diminuição nas exportações. Mas não. O PMDB acredita que em dezembro Papai Noel virá cheio de presentes, que na Páscoa o coelhinho não há de faltar e que a fada Sininho vai nos proteger de todo o mal. Continuo com as perguntas ao presidente Temer e ao meu partido.
Quero saber agora que resposta o PMDB tem para a reverberação sobre a nossa economia da crise dos países industrializados, especialmente dos países europeus. O PMDB tem uma estratégia de enfrentamento para o impacto da crise da União Europeia sobre o Brasil? Ou o PMDB acha que vem aí outra marolinha? E as violentas, desumanas políticas de contração fiscal adotadas pelos países europeus para salvar o sistema bancário travaram a retomada do crescimento e espalharam a recessão e a depressão pelo continente. Nós não percebemos isso ainda? Pergunta ao PMDB para testar o conhecimento da nossa direção partidária sobre a realidade das coisas. Pergunto: qual é a saída da Europa para emergir da estagnação? A óbvia saída é aumentar suas exportações. Esta é a porta a que se arremessam os países europeus para substituir a demanda interna, contraída pelas políticas de austeridade, e para fazer superávit comercial. Exportações para quem, senador Pedro Simon? Exportações para quem, senadora Ana Amélia? Superávit comercial em cima de quem? Ora, a par da investida europeia, vemos os Estados Unidos anunciar a meta de dobrar as exportações a cada 5 anos, enquanto o Japão adota uma política cambial agressiva para aumentar exportações, e a China intensifica o seu modelo exportador e de superávit comercial. Pergunto ao Temer, que dirige o nosso PMDB, qual a estratégia proposta pelo partido para suportar esse cerco formidável e sufocante? Qual a estratégia e quais as táticas para romper o assédio? Quando discutimos isso? Em que congresso, em que reunião partidária, em que lugar do país? Já que é o principal partido de sustentação do governo do PT, que estratégia e que táticas o PMDB tem proposto para romper esse assédio dos Estados Unidos, da Europa, da China e do Japão? Nas frequentes, diárias conversas com a presidente Dilma, com o ministro Manteiga, com o presidente do Banco Central, Tombini, com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin, o que o PMDB tem dito a eles? Ou será que não conversa com eles, porque é apenas um sócio dos cargos do governo, sem protagonismo algum? Que sugestões? Que aconselhamentos? Que discordâncias? Afinal, dada a nossa importância política, o peso de maior partido brasileiro, acredito que o PMDB é consultado e ouvido diariamente pelas autoridades da República. Ou não é, senador Pedro Simon? Consultado ou não? O PMDB deveria saber que a única escapatória para o cerco é o aprofundamento da integração política e econômica da América do Sul. Este é o eixo para a retomada do desenvolvimento. Sozinhos, isolados, não temos como nos defender do dumping comercial engatilhado contra nós. O que sustentou o nosso continente até agora, senadora Ana Amélia? O que colocou a América do Sul, de certa forma, preservada da crise global? A exportação de commodities. Grãos, carnes, minérios. Só que o grande comilão global, a China, também recolhe-se ao spa da crise. Unidade ou morte. Não existe outra opção. Os acordos bilaterais, de tanto agrado dos saudosistas da falecida ALCA, e de forma frequente e mal disfarçada, defendida pela oposição no plenário, este acordo é impossível. É o acordo do pescoço com a guilhotina. Pior, ouço setores do PMDB capturados pelo neoliberalismo. Menoscabar a unidade sul-americana e encantar-se com a Aliança do Pacífico, cuja sustentação são os acordos bilaterais, não a integração produtiva, política
econômica e cultural. Senhores senadores, PMDBistas, o que seria dos países europeus sem a União Europeia? O que teria sido dos países do leste europeu sem a União Soviética? Será que lições como essa não entram na cabeça política de nosso partido? Sempre tão leniente, tão indiferente com a unidade sul-americana? Unidade ou morte? A frase caberia mais na boca do Fernando Henrique do que na minha. Porque acordos bilaterais com o Império, dependência, submissão, conformar-se à produção de commodities é a morte. Acorda, PMDB. É o que eu tento fazer nesse momento desta tribuna. Acorde para a realidade e para a natureza das coisas, para os fatos da vida. Desperte, PMDB, para a relevância de seu peso, tamanho e história. Desacue, PMDB. Desagache. Desempaque-se. Saia de trás do palco. Avance e assuma o proscênio. Um partido que não se reúne, que não discute, nem mesmo quando o país se conflagra e a aprovação dos políticos, do legislativo e do executivo vira pó. Um partido incapaz de oferecer alternativas ao impasse econômico e ao desgaste político das instituições. Um partido assim, senador Pedro Simon, que partido é? De que vale todo o nosso tamanho? De que valem a vice-presidência da República e o comando do Congresso, se isso não tem como resultado a transformação do país, a mudança da vida das pessoas e a consolidação da nação brasileira? Se a nossa posição de maior partido do Brasil não traz como consequência uma verdadeira revolução para mudar essa ordem das coisas tão injusta e tão vergonhosa, é vã toda a nossa existência. O nosso peso e tamanho transformaram-se em deformidade. A nossa magnitude, status e relevância soam ridículos, caricatos, grosseiros, grotescos. Acorde. Desperte e viva, PMDB. Deixe a pasmaceira, sacuda a abulia, tenha mais ambição que um miserável prato de lentilhas. Faço aqui, PMDB, 3 propostas para tentar sacudir o partido da letargia. Primeira, a realização imediata de um seminário para debater a crise econômica e elaborar um programa com a catalogação das medidas a serem adotadas a curto e médio prazo pelo nosso governo. Ou, este governo não é nosso. Segundo, Convenção Nacional Extraordinária para o debate e ratificação do programa econômico, debate e aprovação de um programa mínimo de reforma política, submeter as bases do partido para a sua decisão a proposta de lançamento de candidatura própria à presidência da República, organizar uma caravana para debater essas decisões nos estados e principais cidades do país. É o que eu proponho na tribuna do Senado, senadora Ana Amélia, porque dentro do PMDB não há espaço. O PMDB não se reúne. Não abre espaço para opiniões, para propostas, para análise da situação do Brasil. Está fechado, dominado por uma cúpula sob a batuta do vice-presidente da República, meu amigo pessoal, Michel Temer. É o que eu proponho. A rejeição destas sugestões aviva-me uma antiga suspeita, uma velha dúvida. Não teria Esaú renunciado à liderança do povo judeu por medo da grandeza da tarefa, da grandeza e da responsabilidade da condução? Da mesma forma, o PMDB
não está renunciando aos privilégios e responsabilidades da primogenitura na política brasileira por medo da grandeza e do peso da tarefa de liderar. Contente com cargos, nomeações, cargos em comissões e absolutamente passivo, sem oferecer à presidente da República a colaboração crítica e construtiva que podia oferecer. Contenta-se, senador Pedro Simão, o nosso velho ex-PMDB de guerra, com um miserável prato de lentilhas. Obrigado, presidente, pela tolerância com o tempo.